Fala, minha nação tricolor, muito boa noite, boa tarde, bom dia, independente do horário que você está assistindo esse vídeo, sejam bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Meu Bahia. Hoje nós iremos falar sobre Hugo Souza, goleiro do Flamengo, que está emprestado ao time do Corinthians. Teve gente da mídia esportiva muito grande trazendo informação importantíssima sobre esse jogador, ligando ao Grupo City. Vou trazer mais detalhes para vocês no vídeo de hoje. Óbvio que eu já fui checar algumas informações, óbvio que eu já fui conversar com algumas pessoas para trazer novos detalhes, novas notícias aqui para vocês, informação quentíssima de que o Hugo Souza estaria despertando o interesse do Grupo City. Vou explicar toda a situação para vocês no vídeo de hoje, então te convido a assistir até o final e vamos falar também sobre Rezende e sobre Biel, dois jogadores que estão lesionados. Vou atualizar vocês a situação deles e também como foi o dia do Bahia, que está se preparando para enfrentar a equipe do São Paulo. Falei ontem sobre mudanças aqui no canal, vamos dar mais alguns pitacos do que pode acontecer também no vídeo de hoje, ou seja, nossa resenha está completa, então conto muito com o teu like no início desse vídeo, para você poder ajudar o canal e também o nome do Esporte Clube Bahia, e é óbvio que eu conto muito com a sua inscrição, caso você deseje fazer parte da nossa comunidade. Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos, eu vou sortear uma camisa do Bahia, então eu conto muito com o teu apoio, até para você também não perder nenhum conteúdo do canal. Meu nome é José Victor, para quem ainda não me conhece, sou produtor de conteúdo do Meu Bahia, e vamos começar isso aqui para a gente não perder tempo, rapidamente trazendo as últimas atualizações do Bahia, trazendo as informações sobre os lesionados, sobre mudanças e tudo mais, e aí a gente entra no assunto do Hugo Souza. Sobre o Bahia e sobre as últimas notícias, vamos lá. Rezende iniciou ontem a transição e está se preparando para poder voltar e está à disposição novamente do técnico Rogério Ceni. A gente tem que saber se ele vai conseguir se recuperar a tempo do jogo do São Paulo. Ontem ele já deu um passo importantíssimo, foi para o campo, já iniciou o seu processo de transição e em breve deve estar de volta, compondo ali a lista de relacionados. Ele está praticamente recuperado da lesão que ele teve na coxa, do incômodo que ele sentiu no jogo contra o Fortaleza, naqueles 4-1, e ele acabou entrando no segundo tempo, acabou sentindo, e desde então ficou de fora, mas está muito próximo já de voltar a ser opção do técnico Rogério Ceni, jogador que, assim, no meu ponto de vista, não é tão importante dentro da equipe, não entrega as características que a gente precisa nesse momento, mas é sempre mais uma opção, né? Principalmente defensivamente falando, o Bahia é o time que menos desarma na Série A, não sei se vocês sabem desses números, então é importante ter um jogador com essa característica no banco de reservas, mesmo que não esteja vivendo os seus melhores dias, os seus melhores momentos. Sobre o Biel segue fazendo um tratamento, segue se recuperando, o Bahia vai divulgar daqui a pouco o que aconteceu no dia de hoje com o Biel, eu não tenho maiores informações, em relação a isso para passar para vocês. A última notícia que eu tive do Biel é de que ele estava fazendo o seu processo de recuperação pelo incômodo que ele sentiu nas costas, naquela mesma região onde ele sofreu a lesão no Clássico Bavi, ainda não estava reunindo condições de treinar e por conta disso segue como dúvidas do técnico Rogério Ceni para o jogo contra o São Paulo no dia 5 de novembro. Não vou aqui ficar falando para vocês a importância que o Biel tem no time, vocês mesmos sabem disso. Quando ele estava à disposição no jogo contra o Cruzeiro, ele foi titular, mesmo depois de um longo tempo parado, e a expectativa nesse jogo do Vasco já era da entrada e da manutenção dele entre os 11 iniciais, e para esse jogo contra o São Paulo também, se ele estivesse bem, com toda a certeza do mundo, ele vai ser uma opção para iniciar jogando, se ele conseguir se recuperar a tempo, com toda a certeza do mundo, se ele conseguir se recuperar, ele conseguir treinar, e conseguir reunir pelo menos ali 45 minutos, né, de minutos, para poder jogar, com toda a certeza do mundo ele vai ser titular, ou pelo menos vai ser uma opção do técnico Rogério Ceni, que gosta bastante de utilizar o Biel, já falou sobre isso na coletiva. Um jogador importantíssimo que muda a característica do Bahia dentro do jogo, assim, é um cara que tem características únicas dentro desse elenco, eu acho até, eu falei ontem aqui no canal sobre as mudanças e tudo mais, e eu falei sobre a entrada do Luciano Rodrigues e do Ademir entre os 11, porque hoje são os melhores jogadores que a gente tem no ataque, são os atletas que estão entrando em campo e estão dando a resposta, né, em números, em gols, assistências e tudo mais. O Ademir, que eu cobrava bastante disso e falava sempre aqui no canal sobre a falta de gols ou de assistência do camisa 7 do Bahia, isso parece ter mudado nos últimos jogos, ele vem entrando bem, vem contribuindo com assistências, com participações em gols, o que é muito importante, então eu gostaria de ver o Ademir começando como titular, tendo mais minutos, tendo em vista que a gente já não vai ter o Tassiano pelo terceiro cartão amarelo, o Everaldo não está em melhores condições também, não está bem, enfim, é tudo aquilo que a gente já falou sobre o Everaldo, eu não quero parecer repetitivo e nem ficar ali marcando sobre um jogador só. E muita gente me criticou, mas o Ademir do lado esquerdo. Não necessariamente o Ademir precisa entrar no lado esquerdo. Ele pode jogar pela direita, o Luciano Rodrigues pode fazer uma função pelo lado direito, ou esquerdo, ou até centralizado também. Mas eu acho que esses dois jogadores precisam estar entre os 11. Agora, se o Biel reunir condições e poder entrar em campo, no meu ponto de vista, é Biel e Luciano Rodrigues. Por mais que o Ademir seja bem, por mais que o Ademir esteja entrando, participando, eu gosto, na verdade, né?
se eu fosse o Rogério, não sei vocês, mas eu deixaria o Ademir para um jogador de segundo tempo, porque entraria com todo o gás do mundo, um atleta que está bem, está confiante, e daria essa oportunidade para ele no segundo tempo, não no primeiro tempo. Acho que o Biel é um jogador muito mais, que te entrega muito mais qualidade, mas que te entrega também muito mais oportunidades, é um cara mais diferente do que o Ademir, né? Você pode esperar vários tipos de jogada do Biel, né? Na linguagem bem popular para o torcedor conseguir entender. É um cara diferente do 1 contra 1, no drible, enfim. E poderia casar perfeitamente ali com uma dupla de ataque com o Luciano Rodrigues. Mas dificilmente isso vai acontecer porque eu acho que o Biel não vai conseguir reunir condições até o jogo contra o São Paulo para jogar. Reunir condições que eu falo se recuperar, voltar, treinar bem, treinos intensos e tudo mais para poder jogar pelo menos 45 minutos. Isso eu não acho que vai acontecer. Por isso ele segue como dúvida, mas vamos torcer para acontecer. Vamos torcer para ele conseguir se recuperar a tempo e poder jogar. Vamos trazer informações agora sobre Hugo Souza e sobre o mercado de transferências aqui no canal. Hoje, Vene Casagrande trouxe uma informação de forma exclusiva de que o Hugo Souza estaria despertando o interesse do Grupo City pela sua contratação. Eu fui atrás de informações e eu queria explicar para vocês todo o contexto que envolve essa história, para você, torcedor, conseguir entender ela do início até o final. Então, por favor, assiste com calma, assiste até o final para você conseguir entender todas as informações que eu vou passar agora e tudo que eu conseguir apurar também. O Hugo Souza pertence ao Flamengo, o goleiro que para mim é o melhor goleiro do segundo turno do Campeonato Brasileiro, vem fazendo grandes partidas com a camisa do Corinthians desde que chegou e está despertando interesse de muitos clubes, mas vamos explicar a situação dele. Ele pertence ao Flamengo e está emprestado ao Corinthians. O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para poder adquirir o Hugo Souza de forma definitiva. É um valor já fixado no contrato e o Corinthians tem a prioridade para exercer essa opção de compra para adquirir o atleta. O valor na casa dos 800 mil euros. Só que onde mora o grande problema aí? Primeiro, o Corinthians deve a Deus e o mundo. Vocês já devem saber, já devem estar por dentro da situação. O Corinthians tem dívidas enormes e tal, e tem problemas financeiros também, ainda mais agora com essas últimas contratações. Eu não sei como é que está a saúde financeira do clube, mas o Corinthians vem sofrendo com isso há bastante tempo e ainda não pagou os 800 mil euros ao time do Flamengo, que poderia já ter feito há bastante tempo. Segundo ponto, o Corinthians foi punido por um transfer ban pela FIFA por uma dívida na contratação do Balbuena no valor de 6 milhões de reais e está impedido de contratar jogadores até 2026. Aí você me fala, então o Bahia pode, assim, o Bahia não, o Grupo City, eu vou explicar mais esse assunto do Bahia, mas o Grupo City pode se animar nessa situação, pode já adquirir o atleta? Não. Por quê? Porque o Corinthians pode pagar esse valor, essa dívida de 6 milhões de reais e poder voltar a contratar jogadores novamente. Para ele se livrar do transfer ban, ele precisa pagar a dívida, né? Para ser bem direto aqui com vocês. E a partir disso, ele fica livre para poder negociar a contratação do Hugo Souza, no qual ele tem prioridade para exercer essa opção de compra. Como é que entra o assunto do Grupo City aí? O Grupo City se despertou interesse? Sim, eu fui atrás de informações. Óbvio, o Vene Casagrande é um cara que tem uma fonte, assim, é um cara muito seguro da informação e tem fontes bastante confiáveis, mas eu fui atrás dessas informações também para passar para vocês e bateram perfeitamente com aquilo que o Vene falou. O Grupo City está de olho nessa situação e quer contratar o jogador sim para 2025. E aí eu já vou entrar no assunto do Bahia. Mas onde é que mora o problema aí? O Corinthians tem até o dia 30 de novembro para poder quitar esse valor de 800 mil euros. Então, até lá, a situação do Hugo Souza não deve mudar, porque o Corinthians vai continuar tendo a prioridade até o dia 30 de novembro. Chegou 30 de novembro, o Corinthians não conseguiu pagar, aí ele está livre, o Flamengo no caso, está livre para negociar o jogador com qualquer outro clube, qualquer outra pessoa que interessa também, que deseja contratar o jogador para 2025. O Grupo City se interessou na contratação dele, como é que mora a situação do Bahia aí? O Grupo City, no qual você já sabe, tem diversos outros clubes, não é só o Bahia aqui e tal. Na América do Sul, por exemplo, tem o Bolívar, na Bolívia é óbvio que ele não vai para lá, mas enfim, tem o Girona, tem os time dos Estados Unidos, tem um time no Japão, tem Manchester City, o time da Bélgica, enfim, são muitos clubes. O Manchester City a gente sabe que não, o time da Bélgica provavelmente não, tem a possibilidade do Girona, tem a possibilidade do New York City, mas a situação do Bahia ela é mais, assim, eu vou dizer, mais provável de acontecer, por quê? Eu já falei para vocês que o Abdel não deve ficar. E já falei também que o Danilo Fernandes provavelmente não deve ficar para a temporada de 2025. A gente teria uma perda significativa naquela posição. 2 jogadores sairiam. E o Bahia vai precisar fazer reposições. O Hugo Souza seria assim, uma dessas opções por tudo que eu consegui apurar. Eu não consegui ter a confirmação 100% de certeza que o clube interessado, assim, o clube que o jogador vai ter como destino é o Bahia. E por isso eu não vou cravar aqui para vocês. Mas o meu palpite é de que sim é o Bahia. Todo o contexto, por toda a situação que envolve ali, né, a perca de 2 jogadores na posição. Se o Grupo City de fato entrar nessa negociação, provavelmente o Hugo Souza vai ter como destino o Bahia aqui no Brasil. Tá bom, meu povo? Informação passada para vocês. É uma situação que a gente vai precisar aguardar até o dia 30 de novembro.
Até lá não tem o que fazer, né? Cadu Santoro, Bahia, Grupo City, Sheik, Abu Dhabi, ninguém vai poder fazer nada. Por quê? Porque a situação já é essa que eu expliquei, o Corinthians vai ter que pagar os 800 mil até o dia 30 de novembro, e só a partir desse 30 de novembro, né, que esse valor não for pago ao Flamengo, aí sim a gente vai poder ter uma definição sobre essa situação, mas a situação financeira do Corinthians é o que chama a situação nessa história toda. A gente sabe como o Corinthians deve, a gente sabe que essa situação do Corinthians com multas e dívidas e transferban e tudo mais sempre aparece de uma hora ou outra. O Corinthians já poderia ter pago esse valor há bastante tempo, não pagou, tá acumulando dívida, tá acumulando, né, mais coisas a pagar para o Flamengo nessa situação, e aí a gente vai precisar aguardar e a gente vai precisar acompanhar de perto. Eu gostaria muito de ver o Hugo Souza aqui no Bahia, eu não sei vocês, é um cara que me passa muita segurança, ele é um jovem ainda, pode crescer bastante, pode evoluir também, e na minha opinião é o melhor goleiro do segundo turno do Campeonato Brasileiro, mesmo o Corinthians naquela situação lá embaixo, ele vem fazendo grandes jogos, e no meu ponto de vista é um grande goleiro. Eu gostaria muito de ver aqui no Bahia. Ah, mas ele seria titular, entraria no lugar do Marcos Felipe? Eu não sei, mas eu gostaria de ter os melhores jogadores aqui, você ter dois bons jogadores, aumenta a concorrência, aumenta a disputa e tudo mais, e faz com que o time ganhe também, apesar de goleiro você só jogar um, né? E aí complica bastante para você dar sequência aos dois e tudo mais. Mas, enfim, é essa situação que eu queria passar para vocês. Conto muito com o teu like no início, no final desse vídeo aqui. Se você assistiu aqui até com a gente, deixa teu like, se inscreve também se você ainda não for inscrito, para você poder me ajudar e ajudar os nossos conteúdos. E é isso, meu povo. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau!